Olá, eu sou sua amiga em Jesus. Vamos hoje para mais uma reunião? Entre você, eu e Jesus. Eu gostaria de falar hoje sobre a vida com um Deus único e poderoso. Mas antes temos que falar os nomes do Senhor e as suas finalidades. Deus cuida do seu povo quando ele sofre. O nome desse Deus é Yahvé. O Senhor está presente e acessível, perto dos que invocam por livramento, perdão e orientação. Deus adverte, mas no final julgará aqueles que perseguem seu povo. O nome desse Deus é Jeová Tsidkenu. O Senhor é nossa justiça. Deus dará vitória ao seu povo. O nome desse Deus é Jeová Roi. O Senhor é nosso pastor. No capítulo 10 de João, do versículo 10 ao 11, diz assim: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. E eu vim para que tenham vida, e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Em toda a Bíblia, nunca houve algum relato que Deus perdeu alguma batalha. É só ter fé e o mundo espiritual começará a se movimentar. O nome desse Deus é Jeová Sabaote, o Senhor dos Exércitos, também conhecido como General dos Generais. Fiel povo de Deus herdará o seu reino em sua totalidade. O nome desse Deus é Jeová Makdesh, Senhor que santifica e nos torna santos. E será desta forma que poderemos herdar o reino dos céus. O Senhor que sonda os corações. No livro de Lucas, capítulo 23, do versículo 41 ao 43, diz assim: nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. E então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Aqui se trata de duas pessoas junto com Jesus na cruz para morrerem. Enquanto um deles o insultava, o outro reconhecia como Messias e pediu para que se lembrasse dele quando entrasse no seu reino. Jesus, já tendo sondado seu coração, lhe garantiu que ainda hoje estaria com ele no paraíso. 2 pontos a serem observados. Um ponto positivo em que um deles reconhecia o Messias, Jesus Cristo, e pede clemência e Jesus concede. E o outro ponto não diria como negativo, mas como interrogativo, no sentido de por que deixar para a última hora para clamar a Deus. Isso não só nos leva à falta de fé, como também nos faz deixar de desfrutar de tudo que Deus tem para nós. Não existe mais tempo de achar, temos que decidir, e o melhor caminho é a vida com Deus. A vida com Deus. Em Isaías, no capítulo 1, do versículo 18 ao 20, diz assim: venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, como a lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra, mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada, pois o Senhor é quem fala. A vida com Deus é como uma alfabetização. Em Jeremias, no capítulo 18, do versículo 1 ao 4, diz assim: esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro e ali ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que estava formando se estragou-se em suas mãos. Ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Assim é Deus quando começamos a caminhada da salvação. Ele nos molda para nos purificar e nos santificar para o arrebatamento na segunda vinda do Messias. Os frutos do Espírito. Quando entregamos nossas vidas a Deus, nosso Senhor, e nos mantemos longe do pecado, iremos desfrutar dos frutos do Espírito. No livro de Gálatas, capítulo 5, do versículo 22 ao 25, diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria,
paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. As obras da carne. Quando não temos vida com Deus, sempre andaremos nos caminhos enganosos e não teremos uma vida totalmente restaurada. Temos que amargamente viver junto com as obras da carne. No livro de Gálatas, capítulo 5, do versículo 19 ao 21, diz assim: Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. E eu os advirto que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. A cereja do bolo. Mas é só para aquele que tem vida fiel com Deus, a promessa de vida eterna. Em 1 João capítulo 2, do versículo 24 ao 25, diz assim: Quanto a vocês, cuidem para aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. A importância da palavra de Deus. Em 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 15 ao 17, diz assim: Porque desde criança você conhece as sagradas escrituras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. A importância da oração. No livro de Tiago, capítulo 5, do versículo 15 ao 18, diz assim: E a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, serão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse por 3 anos e 6 meses, e não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. A oração da fé é simplesmente o fato de Deus ouvir a oração e responder. E na parte, a oração da fé salvará o doente, revela a cruz sendo o meio de tudo, e é o Espírito Santo que efetua isso. A cláusula incondicional: se houver cometido pecados, torna claro que nem toda enfermidade é resultado do pecado, embora alguns sem dúvidas sejam. Sendo o caso, o Senhor tanto curará como perdoará com base na fé. No versículo citado sobre o grande profeta Elias, que foi arrebatado em vida por Deus numa carruagem de fogo e que está sujeito às mesmas paixões, foi dito desta maneira sobre Elias pelo Espírito Santo, para que saibamos o que está ao alcance de Elias também está ao nosso alcance. Na parte em que Elias ora para que não chovesse por 3 anos e 6 meses, nos mostra o poder da oração, mas se orarmos segundo a vontade de Deus. O amor de Deus é infinito. Em João capítulo 3, do versículo 16 a 17, diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. A paz que Cristo deixou.
No livro de João, capítulo 14, do versículo 26 ao 27, diz assim: Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará todas as coisas e fará lembrar tudo o que eu disse. Deixo a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações e nem tenham medo. A paz que Cristo nos deixa é sem dúvida uma paz diferente da do mundo. Essa paz demonstra uma paz em meio às guerras, uma paz de domínio próprio quando somos provados, uma paz junto à mansidão, uma paz no perdão, uma paz em meio às tribulações, uma paz quando somos acusados. Essa é a paz que só aquele que crê na cruz e no que Jesus fez nela por nós pode ter. A cruz e Cristo. Hoje só é possível obtermos respostas de Deus e até mesmo enfrentar tribulações com a vitória garantida quando depositamos toda a nossa fé em Cristo e no que Ele fez por nós na cruz, na qual, para nos justificar, Jesus pagou um alto preço com seu sangue carmesim, nos lavando de todos os nossos pecados. E Cristo, que é a fonte de onde obtemos o perdão das feridas de nossas almas e a restauração por completa de todas as áreas de nossas vidas para os corações verdadeiramente arrependidos. Um ponto de fé e de esperança para a sua vida. Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, diz assim: Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. A importância do ID. No livro de Marcos, capítulo 16, do versículo 15 ao 16, diz assim: E disse Jesus: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Neste capítulo de 2 Timóteo, Paulo encoraja os cristãos sobre a oportunidade de pregar em qualquer ocasião, ou seja, oportuna ou inoportuna. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, diz assim: Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. O porquê de jejuar. No livro de Marcos, capítulo 9, do versículo 25 ao 29, diz assim: Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: Espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou-o violentamente e saiu. O menino ficou como morto, a ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus tomou pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Entendimento eclesiástico para que a nossa fé não morra. Apesar de muitas das vezes no templo praticarmos o ato da boa vizinhança e querermos agradar ao pastor ou ao padre, temos que ter a convicção de que o cordão umbilical deve estar somente ligado na cruz e no que Jesus fez nela por nós. Muitos cristãos se perderam no meio da caminhada por causas que certamente Deus não foi e nunca será o culpado. As pessoas se baseiam nos pecados do homem, que já tem a sua tendência pecaminosa, e praticam seus pecados ocultos, onde Deus não coabita em meio desta situação. Igreja é um lugar de vários degraus, onde cada um, com sua fé e sua obediência ao Senhor, se mantém no caminho da fé e da salvação e avançam degrau por degrau, ao chegar ao ponto do Espírito Santo nos purificar e nos santificar. Então não devemos nos decepcionar e nem permitir que isto nos afaste do amor de Cristo. Quero agora orar pela sua vida. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, coloque sua mão no seu coração
Permita agora que o Espírito Santo venha visitar o seu coração. Permita que o Espírito Santo venha ver o que você necessita. Permita que o Espírito Santo venha ser o seu companheiro, estar contigo todos os dias. Oremos agora. Pai querido, Pai eterno, Pai amado, é na Tua santa presença, Senhor, que nos prostramos agora nos Seus pés, Senhor, nos humilhando, Senhor, perante a Ti, meu Pai, porque sabemos, meu Pai, que o socorro vem do Senhor, meu Deus. Pai querido, Pai eterno, entrego nas Tuas mãos, Senhor, essas vidas valiosas, Senhor, onde Sua palavra foi pregada, Senhor, de acordo com as Escrituras Sagradas, meu Deus. Deus amado, Deus querido, se nós não conseguirmos, meu Pai, olhar por cima dos nossos problemas, e se porventura viermos a nos distanciar de Ti, Senhor, faça igual fez com Pedro, quando ele andou sobre as águas e começou a afundar. O Senhor esticou a sua mão e pegou ele e disse: homem de pequena fé. Assim somos nós, Senhor, homens de pequena fé, meu Pai, que necessitamos, Senhor, do Senhor todos os dias, Senhor. Que o Senhor esteja no leme do nosso barco, Senhor, nos dando a direção, Senhor, nos conduzindo, Senhor. Pai amado, Pai querido, começa a tratar, Senhor, o nosso espírito, nossa alma, Senhor, para que possamos herdar, meu Pai, a vida eterna, meu Deus. Deus amado, Deus querido, confiamos no Senhor e colocamos toda a nossa fé nos Teus pés, Senhor. Muito obrigado, no nome poderoso que há em Cristo Jesus. Amém. Existe uma canção em cada um de nós. Foi Deus quem escreveu pra Ele mesmo ouvir. Ô meu povo amado, louve com o Senhor. Um abraço pra ti, Geórgia. Um abraço bem forte para essa família especial de Deus. O meu maestro disse que eu sou especial. Todos nós somos especiais para Deus. Mas quem vive em mim é Ele. Estou ensaiando pra cantar. Vamos ensaiar junto então. Calma. O coral quero cantar, declarar que Ele é É santo sim, Ele é santo.